Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês mais um caso que aconteceu comigo. Não sei muito bem se é sobrenatural, mas no mínimo é muito estranho. Bom gente, quando eu tinha 18 anos eu saí da minha cidade natal e eu fui para uma cidade aqui em Minas, eu fui para Patos de Minas fazer faculdade. E aí já tinha um tempo que eu estava lá em Patos fazendo faculdade, estava chegando o Dia das Mães e eu queria muito ir para minha cidade, né, passar esse Dia das Mães com a minha mãe, né, passar com a minha família lá. Só que era muito regrada a minha situação lá, sabe? Eu ainda não tinha conseguido emprego, né? Então era mais assim, só mesmo a ajuda dos meus pais. E era tudo, assim, o dinheiro era tudo bem contadinho, né? E aí, para tentar economizar, o que eu fiz? A passagem de Patos de Minas direto para minha cidade, ela era um pouco cara. E depois da faculdade, tinha muita gente que ia de ônibus, de Patrocínio para Patos. E aí eu conversando com uma amiga minha, né, ela pegou e falou assim, não, você pode pegar o ônibus com a gente, você volta com a gente até Patos, desculpa, até Patrocínio, que aí de Patrocínio para a sua cidade, a passagem é mais em conta. E aí eu não pagaria de Patos até Patrocínio, né? Que era um ônibus escolar, né? Só levava o pessoal para fazer faculdade e trazia de volta. E aí eu aceitei, né? Fui com ela, acabou a faculdade, era numa sexta-feira, eu fui com ela no ônibus, e aí só que acabou que no percurso e tudo, o ônibus acabou atrasando. E eu fui ficando com muito medo, né, de chegar lá em Patrocínio, já ter perdido o ônibus que eu pegava para ir para minha cidade. E foi isso que aconteceu. Como esse ônibus ele atrasou, eu cheguei lá em Patrocínio, aí esse ônibus ele deixava em alguns pontos, né? Aí tinha um ponto que era próximo à rodoviária, eu desci ali, desci sozinha e fui para a rodoviária. Essa colega minha, ela acabou indo para a casa dela. A gente imaginava que poderia ter perdido o ônibus, mas a gente não sabia se realmente teria perdido, né? E aí eu fui para a rodoviária. Cheguei lá na rodoviária, fui para comprar minha passagem e aí sim, né, deram realmente a notícia de que o ônibus já teria saído. E aí, a rodoviária de lá ela não é muito grande, é só meio que um salãozão mesmo, então se você está em qualquer ponto da rodoviária, você consegue ver ela inteira. E aí eu peguei, sentei num banquinho lá e falei, gente, o que eu vou fazer? Eu não queria incomodar essa colega minha, ligando para ela, falando para ela ir me buscar, para me ficar na casa dela, porque eu sentia que eu já tinha incomodado um pouco, sabe? Por mais que ela tenha feito tudo na boa vontade para mim, tentando me ajudar, eu não gosto muito disso, eu fiquei sem graça, sabe? De ligar para ela e para ela ir lá me buscar e eu ter que ficar na casa dela. E aí eu sentei lá no banco, né, e tô pensando o que eu poderia fazer. Porque o próximo ônibus ele sairia só no sábado de manhã, por volta das 8 horas. Então eu vou, né, pensei, eu falei assim, eu vou fazer o quê, né? Nunca tinha acontecido isso, vou passar a noite aqui na rodoviária. Tem segurança, tem algumas pessoas, né? Vou ter que ficar aqui. E aí passou um pouquinho, sentou um moço do meu lado. Gente, um moço assim, não sei, não era o padrão das pessoas ali da área, da cidade, sabe? Um moço muito bonito, muito bem apresentado, ele estava de terno, ele tinha entre ali os seus 20 a 30 anos, ele não era tão velho, nem tão novo. Branquinho, do cabelo preto, liso, do olho azul, bem diferenciado mesmo, assim, o moço. E ele começou a conversar comigo. Ele perguntou para onde eu ia, o que eu estava fazendo ali, e eu acabei contando para ele, né, que eu tinha perdido o ônibus, que eu queria ir para minha cidade, que a minha cidade é passar o Dia das Mães com a minha mãe, só que eu ia ter que esperar o próximo ônibus.
E ele também me contou um pouco dele, eu não lembro o nome que ele me falou, mas ele me falou que ele era advogado e que ele estava indo para Belo Horizonte. E não tinha mais ônibus que passavam dentro da minha cidade. Só que esse ônibus que ele ia, ele parava no Java da minha cidade. Então, ele virou para mim e falou assim, não, já que você quer ir ver sua mãe, é por uma causa boa, eu vou pagar a sua passagem. Aí você tem alguém para te buscar, para você ligar, que aí te buscam lá no Java, e aí você passa o Dia das Mães com a sua mãe. Eu não sei, me deu um negócio assim, eu fiquei nervosa com ele, porque eu não conhecia, e como assim, de repente, ele se oferece a pagar a minha passagem. E aí eu levantei e falei assim, na hora eu fiquei tão desnorteada, assim, porque eu sou daquele tipo de pessoa que não gosta de incomodar, não gosta de pedir nada pra ninguém. Se eu tenho, eu faço, se eu não tenho também, né, não posso fazer muita coisa. E aí eu levantei e falei, não, já liguei pra minha amiga tá vindo me buscar, né, e levantei assim com rumo, como se eu estivesse indo. E ele levantou também no rumo, indo pro guichê e comprar a passagem. E eu falando pra ele, não moço, não, obrigada, pode deixar, minha amiga tá vindo me buscar. Só que não tava não, eu não tinha ligado pra ela não tinha falado nada com ela, eu só não queria que ele pagasse a minha passagem, ou que ele viajasse comigo, né, porque eu nem conhecia, não sei o que poderia acontecer. Então, ele foi levantando pro guichê e eu fui levantando no rumo, saindo da rodoviária. No que eu olho assim pra frente, essa minha amiga chegando. Essa minha amiga chegou e eu falei, nossa senhora, como que você veio aí? Ai, não sei. Diz ela que chegou na casa dela, ela sentiu algo nela, assim, que ela precisava ir na rodoviária ver se eu tinha ido já. Ela queria ver se eu tava bem. E aí eu falei pra ela, falei, nossa, tem um moço aqui conversando comigo, né, que ele tá querendo pagar minha passagem, eu tô sem graça, eu não sei o que fazer. Aí ela olhou, que moço? Aí eu olhei pra trás e não tinha ninguém. Aí eu falei, gente, é um moço, ele tá de terno, ele é alto, ele é assim, ele é assado, não sei o quê. E aí ela foi, a gente andou na rodoviária inteira, não vi esse moço. O namorado dela tinha ido com ela, ele entrou dentro do banheiro masculino, não achou esse moço. A gente rodou, deu uma volta de carro depois, né, que aí a gente saiu, deu uma volta de carro em volta da rodoviária para ver se via ele, até porque tava bem vazio e ele era uma pessoa que tava com, assim, vestimento bem social, ele tava diferente, então dava para identificar ele. Não conseguimos achar ninguém. Eu fui até a mulher do guichê e perguntei, falei, moça, sabe, você viu o moço que veio aqui há pouco, comprou uma passagem para ir para Belo Horizonte, ele estava vestido assim? A moça do guichê falou assim, não vendi passagem por agora para Belo Horizonte. E eu, quem que era esse homem? Eu fui, aí eu, assim, acabou que, né, deu tudo certo. Eu fui para casa dessa colega minha, eu passei a noite lá, ela e o namorado dela foram um amor comigo. Agradeço muito a ela, né, que me ajudou muito. Não sei como que ela também sentiu, que ela teve esse pressentimento que poderia estar acontecendo alguma coisa comigo. E ela voltou lá para ver se eu estava bem. Então agradeço demais ela. Foi um anjo, ela foi um anjo ali na minha vida nesse momento. E aí no outro dia eu voltei, né, para a rodoviária cedo, comprei a passagem para minha cidade. Cheguei na minha cidade, e assim, eu não tirava isso da minha cabeça, gente, eu não tirava. Quem era esse homem? Quem era esse homem? Como assim o homem desapareceu? Eu conversei com ele, eu vi ele, sabe? Mas ninguém mais tinha visto. Como assim? Eu não tô louca, né? Aí na época era Orkut ainda, né? Não tinha Facebook, as redes sociais eram outras. Eu fiquei assim, mais ou menos uma semana, bitolada com esse homem, sabe? Todas as informações que ele tinha me passado dele naquele breve momento ali que a gente conversou, eu jogava em tudo que era rede social, joguei no Orkut ali, advogados, sabe, de Belo Horizonte, não sei o que, tentei, nunca mais eu vi esse homem, nunca vi foto, nunca achei rede social dele com as informações que ele me passou. E é isso, eu não sei quem era esse homem. Será que ele era real, sabe? Eu não sei se era um homem que fosse me fazer o bem. Pode ser também, eu acredito que tem coisas que são livramentos na vida da gente.
Pode ser que essa colega minha tenha pressentido isso e tenha ido lá me buscar, ver se eu estava bem, porque às vezes não seria uma coisa boa esse homem ter pagado a passagem para mim, não sei, às vezes ele poderia fazer alguma outra coisa, né? E ela acabou me salvando. Mas não sei, gente, como assim, né? Se vocês já passaram por algo assim, mandem seu relato para mim. E vai ser legal saber que eu não tô sozinha, que eu não tava louca nesse momento, que eu realmente vi uma pessoa. E é isso, gente. Não esqueçam, e se você tem tem relatos parecidos com esses, outros tipos de relatos, né, mandem aqui pra mim, pra gente compartilhar, pra gente saber que a gente não tá sozinha, que a gente não tá louca, né, que realmente eu acredito, né, que realmente existem essas coisas assim, né, essas coisas sobrenaturais, cada um com a sua experiência, com a sua mediunidade, mas eu acredito muito que existem e várias pessoas têm histórias lindas para contar pra gente. Né? E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu like, de compartilhar. E até o próximo vídeo. Tchau!